Meu nome é Ricardo. Fui soldado por mais tempo do que gosto de admitir. Anos no exército me endureceram, me ensinaram a ignorar o medo e a confiar apenas nos meus instintos. Já vi coisas que não consigo explicar, mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquele quartel. Fui enviado para um posto no interior do Mato Grosso, um quartel esquecido pelo tempo. Um monstro de concreto devorado pelo mato, cercado por uma floresta que parecia sussurrar à noite. Oficialmente minha missão era simples: vigiar o local até que sua desativação fosse concluída. Não haveria soldados, nem atividades militares. Apenas eu, meus relatórios e o tempo. Na primeira noite, enquanto explorava os corredores úmidos, percebi que não estava tão sozinho quanto me disseram. O vento era um fantasma ali dentro, passando por frestas impossíveis, fazendo portas rangerem sem ninguém tocá-las. Algo se movia pelo quartel, longe o suficiente para não ser visto, mas perto o bastante para ser ouvido. No segundo dia encontrei o arquivo, uma sala esquecida entre os alojamentos, cheia de pastas empoeiradas e relatórios amarelados. Folheei sem pressa, sem expectativa, mas então um nome fez meu estômago gelar: Vicente Azevedo, meu avô. O nome estava em uma lista de desaparecidos, soldados que nunca voltaram, sem explicação, sem rastros. Eu sabia que ele tinha servido. Sabia que ele saiu para o serviço um dia e nunca mais voltou. Mas nunca houve respostas. Apenas o silêncio de um mistério que envelheceu junto com a nossa família. A descoberta me deixou inquieto. Havia algo de errado naquele quartel, algo antigo e esquecido. Voltei para o alojamento principal, sentindo o peso daquilo nos ombros. A noite caiu rápido demais. O silêncio se transformou em um peso esmagador. Com a lanterna em mãos, continuei lendo os relatórios. O pequeno círculo de luz balançava sobre as páginas, enquanto as palavras ganhavam vida no papel. Mas então, algo mudou. A temperatura caiu, o ar ficou mais denso, pesado. Minha pele se arrepiou antes mesmo de eu perceber que não estava mais sozinho. Levantei os olhos para a janela. O vidro refletia a sala, a mesa, os papéis espalhados e algo mais. Uma sombra imóvel atrás de mim. Cada músculo do meu corpo enrijeceu. Segurei a respiração. O instinto gritava para não me virar, mas a lógica me forçava a confrontar o que quer que fosse. Meu coração batia contra as costelas como um tambor descontrolado. Virei-me devagar. Nada. O quarto estava vazio. Apenas a escuridão do corredor do outro lado da porta e o brilho fraco da minha lanterna iluminando o nada. Mas algo ali permanecia. Eu podia sentir. Fechei a pasta. A partir daquele momento, eu sabia que não era mais apenas um vigia. Eu era um intruso em um lugar que não deveria estar sozinho. E pior ainda, alguém ou algo sabia meu nome. O medo é um inimigo traiçoeiro. No campo de batalha, você o enfrenta de frente, mas aqui, dentro desse quartel abandonado, ele se arrasta pelas sombras, sussurra nas frestas das portas, pesa no silêncio. Eu sabia o que tinha visto, ou, pelo menos, o que meu reflexo me mostrou. Mas o vazio atrás de mim desmentia qualquer certeza. Mesmo assim, a sensação de ser observado não me abandonava. Respirei fundo e fiz o que qualquer soldado faria. Segui o protocolo. Peguei minha arma, vasculhei o prédio, corredores frios, salas empoeiradas, portas antigas que rangiam como ossos velhos. Nada. Apenas a certeza incômoda de que algo estava errado. Na noite seguinte, os ruídos começaram a se intensificar. Passos ecoavam pelos corredores quando eu sabia que não havia mais ninguém ali. Portas batiam sozinhas, como se algo tentasse atravessá-las. Mas o pior ainda estava por vir. Um dos alojamentos antigos sempre me causou desconforto. Parecia mais escuro que os outros, mesmo com todas as janelas intactas. Histórias contavam que soldados que dormiam ali
não voltavam para o serviço. Decidi passar a noite nele. Eu precisava enfrentar aquilo, seja o que fosse. Deitei-me na cama de metal enferrujada, ouvindo o silêncio pesado do quartel. Mas não demorou para que algo mudasse. A temperatura caiu bruscamente. Meu hálito se condensou no ar. Foi quando ouvi sussurros, baixos, rápidos, como se alguém estivesse murmurando logo acima da minha cabeça. Abri os olhos e vi Vicente Azevedo, ou algo que parecia com ele. A silhueta do meu avô estava parada no canto do quarto, farda desgastada, olhos vazios como buracos negros. A boca se movia, mas os sons eram distorcidos, como um rádio mal sintonizado. Tentei me mexer, mas não conseguia. O peso de 1000 quilos pressionava meu peito. Então, as palavras ficaram claras. Eles nos traíram. Não estamos sozinhos. Acordei num salto, suado, ofegante, mas o terror não terminou ali. Minha cama havia se movido, pelo menos 1 metro para longe da parede, e no chão, pegadas de lama levavam até a porta. Eram marcas de botas militares. Peguei minha lanterna e corri para o rádio. Girei os botões tentando chamar qualquer base próxima, mas tudo o que veio foi estática, até que uma voz fraca cortou o ruído. Ricardo, a voz era familiar, um chamado vindo do passado, de um homem que nunca voltou para casa. O rádio silenciou. O quartel respirou ao meu redor. Eu sabia naquele momento que algo me queria ali, algo que esperou tempo demais para ser ouvido. Mas será que eu estava pronto para escutar? Não havia mais como negar. Algo ou alguém queria minha atenção. O quartel respirava em silêncio, mas eu sentia a presença dele em cada canto, cada parede suja de musgo, cada corredor escuro. E agora eu tinha um objetivo claro. Precisava encontrar respostas. Passei o dia vasculhando os arquivos, tentando entender o que aconteceu com meu avô e os outros soldados desaparecidos. Os documentos falavam de uma missão secreta, algo que nunca foi registrado oficialmente. Mas havia detalhes apagados, páginas arrancadas. Alguém tentou esconder a verdade, e foi assim que encontrei o túnel. Atrás de um dos armários do escritório antigo, uma tampa de metal escondia uma passagem estreita. Uma escada de ferro descia para um buraco escuro no chão. O cheiro de umidade e ferrugem era forte. Com a lanterna e a arma em mãos, comecei a descer. Os degraus rangiam sob meus pés. O ar parecia mais denso, pesado, como se o próprio espaço estivesse me avisando para voltar. Mas eu continuei. No final da escada, encontrei um corredor estreito, com lâmpadas antigas piscando no teto baixo. À frente, uma porta de aço enferrujada, entreaberta. Empurrei devagar. O que vi me fez recuar um passo. Dentro da sala subterrânea havia arquivos queimados, equipamentos militares abandonados e algo mais. Nas paredes, marcas de mãos. Não eram manchas normais de sujeira. Eram impressões escuras, como se alguém tivesse tentado sair dali, sem sucesso. O silêncio foi quebrado por um som distante. Passos, não os meus. Levantei a lanterna e congelei. No fim do corredor, uma figura estava parada. Farda antiga, olhos vazios. Era Vicente, ou algo que usava a imagem dele. Ele abriu a boca, mas o som que saiu foi errado. Como um eco distorcido, uma gravação falhando. Feche, antes que seja tarde. Meu coração martelava. O ar ao redor ficou gelado. A luz da lanterna piscou. Então, o quartel tremeu. As lâmpadas explodiram, mergulhando tudo na escuridão. O rádio no meu bolso emitiu uma estática cortante e no meio dela uma frase repetitiva, como um sussurro vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Você precisa sair. Corri. Subi as escadas como se algo estivesse me perseguindo. Quando alcancei a superfície, bati a tampa do alçapão com força. O silêncio do quartel voltou, pesado como chumbo. Mas algo tinha mudado. O lugar parecia menor, como se as paredes tivessem se fechado ao meu redor. A noite caiu rápido demais.
e na porta do alojamento, na escuridão do corredor, uma sombra me esperava. Eu não estava mais apenas investigando um mistério, eu fazia parte dele. Meu corpo ainda tremia. O quartel, que antes parecia apenas um prédio velho e esquecido, agora respirava ao meu redor como um organismo vivo. Eu sentia o peso daquilo, algo que existia além da minha compreensão. A sombra no corredor não se movia, mas eu sabia que estava me esperando. O rádio no meu bolso voltou a chiar. Agora, a estática era acompanhada por uma respiração lenta, profunda. Alguém estava do outro lado. Eles nunca saíram daqui. A voz era baixa, rouca, como se pertencesse a alguém que não falava há muito tempo. Meu instinto gritava para correr, mas eu não fui treinado para fugir. Apertei a lanterna e caminhei devagar pelo corredor. A sombra se dissolveu no escuro, como fumaça dispersa pelo vento. Mas eu sabia que ainda estava ali. Voltei ao escritório improvisado e tranquei a porta. Minha mente trabalhava rápido, tentando ligar os pontos. O que aconteceu com meu avô? Por que tantos soldados sumiram? E o mais importante, por que eu fui mandado para cá? Algo não fazia sentido. Peguei os documentos queimados que trouxe do subsolo e espalhei sobre a mesa. Alguns trechos ainda eram legíveis. Experimento de campo. Ausência de autorização. Efeitos colaterais não previstos. Cada linha aumentava o nó na minha garganta. O quartel não era apenas um posto militar. Era um local de testes. E os soldados desaparecidos? Eles foram cobaias. Vicente Azevedo nunca desertou, nunca fugiu. Ele foi consumido por algo que nasceu aqui. Um estalo me fez erguer a cabeça. A maçaneta da porta girou sozinha. A luz da lâmpada começou a piscar freneticamente. Meu coração disparou. De repente, um baque forte fez a porta tremer. Uma batida, depois outra. Algo queria entrar. A madeira rangeu e começou a rachar. Me afastei lentamente, o suor escorrendo pelo meu rosto. Meu rádio chiou novamente. Você precisa sair. Agora. A voz de novo. Era ele, Vicente. A porta explodiu para dentro. A escuridão tomou o quarto. Um frio cortante invadiu minha pele, como se estivesse sendo puxado para outro lugar. E então eu vi. Não era apenas meu avô. Atrás dele, sombras sem rosto se moviam. Soldados presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Corpos em fardas rasgadas, olhos vazios de tudo, menos dor. Eles estavam comigo agora. O rádio emitiu um último estalo. Se você ficar, será um de nós. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Corri para fora do escritório, meus passos ecoando pelos corredores escuros. O quartel tremia, as paredes rangiam como se estivessem vivas. Cheguei ao portão de saída e o encontrei aberto. A floresta ao redor estava mais escura do que nunca, mas eu não hesitei. Cruzei o limite do quartel sem olhar para trás. No momento em que saí, o silêncio voltou. O prédio se acalmou. Quando olhei uma última vez para aquele lugar, vi a sombra do meu avô na entrada, observando-me. Então ele desapareceu. Eu sobrevivi. Mas o quartel, ele ainda está lá, esperando pela próxima alma que será chamada para dentro. Meu nome é Mauro, e antes que me pergunte, sim, já fiz muita coisa errada nessa vida. Por anos, fui o tipo de cara que resolvia problemas. O trabalho era simples. Alguém pagava. E eu fazia o necessário para garantir que aquilo nunca mais fosse um problema para ninguém. Não existia culpa, arrependimento ou noites mal dormidas. Só dinheiro fácil e um silêncio bem pago. Mas esse tipo de vida não dura para sempre. Vi amigos desaparecerem, vi caras como eu serem encontrados em valas rasas. Quando percebi que o jogo estava perto do fim, fiz a única coisa sensata. Peguei o dinheiro, comprei uma identidade nova e sumi. Escolhi uma cidade pequena no interior do Paraná. Um lugar pacato, sem curiosos. Meu novo nome não chamava atenção.
Minha casa era uma construção discreta no fim de uma rua sem saída. Para todos ali, eu era apenas mais um estranho buscando um recomeço. Ou pelo menos era o que eu achava. Na primeira semana, notei coisas estranhas. Noite após noite, um homem ficava parado do outro lado da rua, sem se mover, sem nunca olhar diretamente para mim. No dia seguinte, ele sumiu. Mas a sensação de ser observado continuava. Depois, vieram os vultos. Pequenas sombras movendo-se pelo quintal. Formas indefinidas que deslizavam entre as árvores, sempre na borda do meu campo de visão. Tentei me convencer de que era paranoia. Um cara como eu tem inimigos, tem segredos, tem fantasmas. Mas então veio a terceira semana. Acordei no meio da noite. O quarto estava escuro, mas alguma coisa me fez abrir os olhos. Foi quando ouvi um sussurro, baixo, arrastado, uma voz rouca dizendo meu nome. A pele do meu braço arrepiou. Meu coração acelerou, pesado como chumbo dentro do peito. Eu precisava acender a luz. Com a respiração curta, estendi a mão para o interruptor. A lâmpada piscou uma vez antes de iluminar o quarto por completo. E então eu vi. Eles estavam lá. Os rostos, pálidos, imóveis, distorcidos pela morte. Homens e mulheres que eu sabia que estavam mortos. Gente que eu mesmo ajudei a enterrar. E todos olhavam para mim. Meus pulmões travaram. O ar ficou preso na minha garganta. Eles não se moviam, não falavam, apenas me observavam como se esperassem algo. Meus instintos gritaram para correr. Mas para onde? Minha casa era pequena, sem saídas além da porta principal. E eles estavam entre mim e a única fuga. Tentei piscar, sacudir a cabeça, me convencer de que era um pesadelo. Mas não era. Eu sentia a presença deles. O peso invisível que enchia o quarto, o cheiro de terra molhada, de carne que já não era mais viva. Um dos rostos se aproximou. Os lábios começaram a se mover, mas não emitia som algum. Era como se estivesse tentando falar, mas as palavras morressem antes de alcançarem o ar. Então, algo gelado tocou meu ombro. Eu me joguei para trás, batendo contra a parede. Meu corpo tremia, o suor escorria pelo meu rosto. Foi quando notei o espelho. Na parede ao lado da cama, o vidro refletia a cena. Mas havia algo errado. No reflexo, eu não estava sozinho. Atrás de mim, sombras alongadas pareciam se esticar do chão, se arrastando na minha direção. Braços surgiam do nada, dedos esqueléticos tentando me alcançar. O espelho tremeu, como se o próprio vidro estivesse vivo. A lâmpada piscou e estalou, mergulhando o quarto na escuridão. O silêncio ficou absoluto. Meu próprio coração soava alto demais nos meus ouvidos. E então, uma voz, baixa, rouca, vinda de todas as direções ao mesmo tempo. Você achou que poderia fugir? Um arrepio percorreu minha espinha. Minha respiração ficou curta. Eu conhecia aquela voz. Ela pertencia a alguém que eu enterrei anos atrás. O pânico tomou conta. Saí do quarto tropeçando, minhas mãos procurando freneticamente pelo interruptor do corredor. A luz acendeu fraca, tremeluzindo como uma vela prestes a se apagar. Olhei para trás. O quarto estava vazio. Nenhum rosto, nenhum vulto, nada além da cama bagunçada e do espelho agora intacto. Mas algo estava diferente. No chão, pegadas de lama levavam da porta até a minha cama. Pegadas que não eram minhas. E no espelho, mesmo sem ninguém ali, palavras surgiram, riscadas no vidro por uma mão invisível. Está chegando sua vez. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na sala, de costas para a parede, a arma na mão, esperando que alguma coisa voltasse. Mas nada aconteceu. Nenhuma voz, nenhum vulto. Só um silêncio pesado, como se a casa estivesse segurando a respiração. Quando o sol finalmente nasceu, minha cabeça latejava, mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Os rastros de lama ainda estavam lá.
As palavras riscadas no espelho continuavam marcadas, como uma sentença esperando para ser cumprida. E eu precisava de respostas. Passei o dia andando pela cidade, pequena, esquecida, com gente que evitava fazer perguntas. Na praça principal, encontrei um sebo, um daqueles lugares que vendem livros velhos e objetos que ninguém quer mais. Atrás do balcão, uma mulher idosa me encarou com olhos fundos demais para o rosto magro. "Você não devia ter vindo", ela disse, antes que eu falasse qualquer coisa. O frio subiu pelo meu estômago. "O que a senhora disse?" Ela se inclinou um pouco para frente. O cheiro de ervas e velas queimadas escapou das dobras da roupa. "Eles vêm buscar. Sempre vêm." Meus dedos apertaram as laterais do balcão. "Quem?" Os olhos dela brilharam com uma sombra estranha. "Os que você deixou para trás." Um nó se formou no meu peito. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela puxou um caderno velho debaixo do balcão e jogou na minha frente. O couro da capa estava rachado, a tinta das páginas desbotada pelo tempo. Abri devagar. Havia nomes, muitos nomes, alguns riscados, outros com datas ao lado. E então, no final da última página, um nome recém-escrito. O meu. Meus dedos gelaram ao tocar as letras. "O que isso significa?" Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. A velha apenas me olhou, séria, antes de responder. "O tempo deles acabou. Agora é a sua vez." Saí de lá sem dizer nada. Meu coração batia forte, como se algo dentro de mim já soubesse o que estava por vir. Quando cheguei em casa, o cheiro de terra molhada me atingiu antes mesmo de abrir a porta. O interior da casa estava escuro, mesmo com o sol brilhando lá fora. O relógio na parede marcava 3h33, mas eu sabia que não era a hora real. Meus olhos correram para o chão. Pegadas de lama levavam da porta até o centro da sala. E ali, bem no meio, uma marca escura, como se algo tivesse sido arrastado. Minha visão começou a escurecer nas bordas, o ar ficou pesado, e então a última lâmpada piscou e apagou. A casa respirou, e eu senti mãos invisíveis tocarem meus ombros. A escuridão era absoluta. Eu não via nada, mas sentia tudo. O ar gelado que me envolvia, o cheiro de terra molhada e podre, o toque leve, quase cuidadoso, de mãos invisíveis nos meus ombros. Meu corpo travou. Meu coração disparava contra as costelas, cada batida mais alta que a anterior. Mas eu não morri tantos anos nas sombras para aceitar um destino assim. Com um impulso, girei o corpo, empurrando para trás seja lá o que estivesse ali. Corri até a porta, tateando a maçaneta. Mas quando girei, ela não cedeu. Eu estava preso. Atrás de mim, algo se movia. Um ruído seco ecoou pela sala, como madeira velha rangendo sob um peso invisível. Virei-me devagar. No meio do cômodo, bem onde as pegadas de lama terminavam, o chão começava a afundar. Como uma terra mexida demais, um solo revolvido, uma cova aberta bem ali. E então, os rostos surgiram de novo. Mas dessa vez, não estavam apenas me olhando, eles sussurravam, baixo, como um vento passando por entre túmulos, como um murmúrio de condenação. Você achou que poderia fugir? Tudo que fez tem um preço. Chegou sua vez. Minha visão turvou. Uma vertigem me atingiu como um soco. Eu podia sentir. Algo dentro de mim estava sendo puxado para aquele buraco no chão. Mas eu não ia deixar. Se essas coisas achavam que podiam me levar, então que tentassem. Respirei fundo, prendendo o medo no peito. Meu olhar percorreu o cômodo em busca de algo, qualquer coisa que me desse vantagem. E foi quando vi o espelho. Ainda ali, na parede do corredor, refletindo a cena. Mas no vidro, a realidade era outra. No reflexo, o buraco era mais fundo. Nele, eu já estava de joelhos, sendo puxado por mãos cadavéricas. Mas o mais estranho era o que eu via atrás de mim. A casa não estava vazia. Havia algo ali.
Algo maior do que os rostos dos mortos. Uma sombra alta, sem rosto, sem forma definida. Apenas um vazio escuro, pulsando como um buraco negro. E ela me queria. Não pensei, apenas agi. Virei o corpo de uma vez e corri direto para o espelho. Se aquilo era um portal, se havia algo conectando os dois lados, talvez eu pudesse quebrar esse laço. Com um soco, minha mão atravessou o vidro. Um grito cortou o ar. Não meu, deles. O som era grotesco, como se dezenas de vozes gritassem ao mesmo tempo. O vidro estilhaçou em milhares de pedaços. E então, tudo parou. A casa ficou silenciosa. O cheiro de terra podre desapareceu. O relógio voltou a andar. Eu estava de pé no meio da sala, ofegante, vivo. Mas o buraco no chão, ele não estava mais lá. As pegadas sumiram, os rostos, nada além do meu próprio reflexo partido no vidro quebrado. Eu não sabia o que tinha acontecido. Não sabia se quebrei a conexão, se eles desistiram, se me deram mais tempo. Mas eu sabia uma coisa. Eu não podia ficar ali. Peguei o pouco que tinha e saí. Nunca mais olhei para trás. E desde então, todas as noites, antes de dormir, mantenho um espelho virado para a porta, porque alguma coisa me diz que eles ainda estão procurando. Meu nome é Júlio, sou policial rodoviário há 15 anos. Já vi de tudo nessa estrada, ou pelo menos era o que eu achava. Naquela noite, patrulhava com meu parceiro, Arnaldo. A BR-262 era longa, escura, com trechos isolados onde o rádio mal funcionava. O tipo de estrada onde acidentes acontecem e ninguém vê. Já passava da meia-noite quando avistamos o caminhão parado no acostamento. Os faróis estavam acesos, o motor ainda ligado. Mas não havia ninguém ao volante. Arnaldo franziu a testa. Que estranho. Reduzi a velocidade e estacionei a viatura alguns metros atrás. Nossos instintos diziam a mesma coisa. Algo ali estava errado. Descemos, mãos nos coldres, atentos ao silêncio anormal ao redor. O vento não soprava, nenhum carro passava. A BR-262 parecia suspensa no tempo. Polícia rodoviária! Chamei, aproximando-me da porta do caminhão. Nenhuma resposta. Arnaldo fez sinal para eu cobrir o outro lado enquanto ele tentava contato pelo rádio da viatura, mas só recebemos estática. A porta do caminhão estava entreaberta. Meu coração acelerou quando coloquei a mão na maçaneta fria e puxei. O cheiro que saiu de dentro era estranho, algo entre ferrugem e terra molhada. E então, o rádio do caminhão ligou sozinho. Júlio! Meu sangue gelou. A voz era rouca, arrastada. Um sussurro carregado de algo errado. Arnaldo arregalou os olhos, encarando o painel. O rádio chiou e a voz voltou, mais clara. Júlio! Você deixou ele para trás. Engoli em seco. Minha respiração ficou curta. Eu conhecia aquela voz. Mas isso era impossível. Aquele homem estava morto há anos. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica quando senti um arrepio na nuca. O ar ficou pesado. Olhei para Arnaldo, mas ele não estava mais lá. A viatura continuava onde a deixamos. O caminhão permanecia ligado, os faróis iluminando a estrada deserta, mas Arnaldo tinha desaparecido. Meu parceiro, que estava ao meu lado um segundo antes, simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. O rádio do caminhão ficou em silêncio, mas eu sabia que não estava sozinho. A escuridão da BR-262 agora parecia mais densa, e algo nela esperava por mim. O silêncio na estrada era sufocante. Meu parceiro havia sumido diante dos meus olhos. Não havia barulho de passos, nenhum sinal de luta. Apenas o nada. Minha mão estava trêmula quando puxei o rádio da viatura. Central, aqui é a unidade 045. Preciso de apoio na BR-262, quilômetro 217. Agente Arnaldo desapareceu. Repito, desapareceu.
Está... está tudo errado aqui. O rádio respondeu com estática. Nenhuma voz, nenhum chamado de volta. Olhei ao redor tentando entender. O caminhão ainda estava lá, motor funcionando, mas agora a estrada parecia diferente. Os postes de luz, que antes iluminavam trechos da rodovia, pareciam apagados ao longe. O horizonte estava escuro demais, como se algo tivesse apagado a noite. Eu sentia que algo me observava. Engoli em seco, tentando ignorar o arrepio subindo pela espinha. Voltei para o caminhão. Se havia alguma pista, ela estaria ali. Subi na cabine, sentindo o cheiro metálico no ar. O painel estava empoeirado, mas algo me fez parar. No vidro, uma marca, como se alguém tivesse passado os dedos sujos de terra na parte interna do para-brisa. E então, o rádio chiou de novo. O som veio forte, cortante, como um grito distorcido. Tapei os ouvidos por reflexo. E então, a voz voltou. Você me deixou para trás. Eu congelei. O frio no peito foi instantâneo. O nó na garganta apertou, porque eu conhecia aquela voz, 10 anos atrás. Um acidente, um caminhão tombado, fogo. O caminhoneiro ainda estava vivo quando chegamos. Preso nas ferragens, o rosto coberto de fuligem e sangue. Ele segurou meu braço com força. Não me deixa aqui. Por favor. Eu tentei. Juro que tentei. Mas as chamas cresceram rápido demais. O calor se tornou insuportável. O cheiro de carne queimada me fez recuar. Quando voltei para a viatura naquela noite, não consegui olhar para trás. O nome dele nunca saiu dos meus pensamentos. E agora, aqui estava ele. Você prometeu, Júlio? O rádio desligou abruptamente. O motor do caminhão morreu. E então, no retrovisor, eu vi uma silhueta escura parada no meio da estrada. Os faróis da viatura iluminaram apenas parte do corpo. Ele estava ali, do mesmo jeito de antes. As roupas chamuscadas, o rosto queimado, os olhos brancos, sem pupilas. A boca se abriu devagar. Mas antes que qualquer som saísse, as luzes da viatura piscaram. E num piscar de olhos, ele estava mais perto. Eu soube, naquele instante, que essa estrada nunca esquece e que ele tinha voltado para me buscar. O tempo parecia ter parado. A figura estava ali, parada no meio da estrada. Seu corpo escurecido pelas marcas do fogo, os olhos brancos fixos em mim. Meu peito apertava, o ar ficou pesado. Eu conhecia aquele homem. 10 anos atrás, ele me implorou para não deixá-lo morrer sozinho. Eu prometi que ficaria, mas o calor das chamas foi mais forte que minha coragem. Eu recuei, e agora ele estava de volta. A viatura estalou, como se alguma coisa tivesse pressionado o capô. O rádio chiou, o motor engasgou. Eu não podia ficar ali, tentei ligar o carro. Nada. A silhueta na estrada deu um passo à frente. Um arrepio subiu pela minha espinha. Minhas mãos suavam quando tentei o rádio de novo. Central, eu preciso de apoio. Tem alguém aqui? Eu preciso de ajuda. Só estática. Depois, um som baixo, um sussurro distorcido. Você não pode fugir do que fez. Meu coração disparou. A viatura tremeu. O vidro do passageiro começou a embaçar, como se alguém do lado de fora respirasse nele. Letras começaram a se formar. Você me deixou. Eu puxei a arma, mas meu instinto gritava que nada daquilo era real. Então, o vidro trincou. Uma rachadura fina se espalhou pelo para-brisa, como uma teia crescendo rapidamente. E quando pisquei, ele estava ali, do lado de fora da janela. Seu rosto queimado, metade coberta por carne escurecida e bolhas. Os olhos vazios me encaravam. Minha respiração travou. A boca dele se abriu, como se fosse dizer algo. Mas dessa vez, não houve som. Apenas um frio cortante invadiu o carro. A luz dos faróis piscou. E então, tudo ficou escuro. Por um segundo, eu senti mãos geladas segurando meus braços. O cheiro de fumaça queimando minha garganta, o mesmo medo que senti 10 anos atrás. E então, uma única frase ecoou na minha cabeça.
Agora é sua vez. O vidro estourou, o mundo girou e eu fui puxado para a escuridão. O frio me envolveu. Era um frio estranho, que não vinha do vento ou da madrugada, mas de dentro, como se algo estivesse sugando o calor do meu corpo, me arrastando para um lugar onde o tempo não existia mais. Eu não estava mais na viatura. A BR-262 havia sumido. O silêncio era absoluto, opressor. Meus olhos tentaram se ajustar, mas tudo ao meu redor era um nevoeiro escuro, denso, sem horizonte. Apenas um chão de asfalto rachado e o cheiro de fumaça impregnado no ar. E então eu o vi, o caminhoneiro. Ele estava de pé à minha frente. Seu corpo era uma mistura de carne queimada e sombras vivas, se movendo como brasa prestes a apagar. Os olhos sem pupilas me encaravam, vazios, mas cheios de algo que eu não conseguia explicar. Ele levantou a mão. Você achou que poderia escapar. Minha boca estava seca. O coração batia no ritmo de um tambor descontrolado. Eu tentei. Minha voz saiu fraca. Eu juro que tentei. Ele deu um passo à frente. Você me prometeu. Cada palavra pesava como ferro quente na minha pele. Você disse que não me deixaria. O cheiro de carne queimada ficou mais forte. Minhas mãos tremiam. Eu não podia fazer nada. O fogo. Minha voz falhava, mas eu sabia que não havia desculpa. Eu o abandonei. Eu virei as costas. E agora ele queria que eu sentisse o que ele sentiu. Atrás dele, o nevoeiro se abriu. E eu vi. O caminhão. Virado na estrada, engolido pelas chamas, exatamente como naquela noite. E lá dentro, entre as ferragens retorcidas, o corpo queimado do caminhoneiro ainda estava preso. Eu podia ouvir o grito dele ecoando na minha cabeça. Senti minha garganta apertar. Isso não era apenas uma visão, era um chamado, um aviso. Se eu desse mais um passo, se eu cedesse ao medo, eu ficaria preso ali para sempre. A estrada me engoliria e ninguém nunca encontraria meu corpo. Fechei os olhos e fiz a única coisa que nunca tinha feito de verdade. Eu sinto muito. A frase saiu como um sussurro, mas no momento em que falei, o mundo ao meu redor tremeu. O vento soprou forte, o fogo no caminhão começou a se apagar. Quando abri os olhos, ele ainda estava ali. Mas algo havia mudado. Os olhos vazios do caminhoneiro piscaram uma única vez. Então, sem dizer mais nada, ele deu um passo para trás e desapareceu. O nevoeiro sumiu, a estrada voltou e eu estava na viatura, ofegante, com as mãos agarradas no volante. O rádio chiou e uma voz conhecida me chamou. Júlio, tá me ouvindo? O que diabos aconteceu? Era Arnaldo, vivo, e eu soube, naquele instante, que de alguma forma eu tinha voltado, mas sabia de outra coisa também. A BR-262 nunca esquece, e um dia ela pode voltar a me chamar. Meu nome é Zé Carlos, sou caminhoneiro desde que me entendo por gente. Já rodei esse país de ponta a ponta, carregando de tudo. Carga viva, madeira, equipamentos pesados. Nada me assustava na estrada. Até aquela noite. A proposta veio do nada. Um homem de terno escuro apareceu no posto onde eu parava sempre. Não disse nome, nem fez rodeios. Queria que eu levasse uma carga até um destino específico, pagando bem e à vista. Sem recibo, sem perguntas. O envelope com dinheiro estava grosso. Dinheiro vivo, limpo. Não aceitei de cara. Sempre fui desconfiado e aquilo tinha um cheiro ruim, mas a grana falava mais alto. A única instrução foi simples: não abra a carga. Nunca fui curioso, mas quando alguém paga um absurdo para não fazer perguntas, algo está errado. Saí do posto com o caminhão carregado. A viagem seria longa, mas nada além do normal. O rádio tocava música sertaneja de fundo. O motor roncava bem. Era só mais uma noite na estrada. Então, no meio do caminho, meu celular vibrou.
Uma mensagem de número desconhecido. Mude de rota. Pegue a estrada velha. Franzi a testa. O combinado era seguir pela rodovia principal. O GPS mostrava a estrada velha como um atalho, mas um atalho ruim, cheio de buracos e mato alto. O certo seria seguir meu instinto e ignorar. Mas o dinheiro era bom. Se eu começasse a questionar tudo, nunca faria o serviço. Virei na estrada de terra. O sinal do celular sumiu na mesma hora. O breu engoliu tudo ao redor. Sem postes, sem luz de outros veículos, apenas o farol do caminhão iluminando a poeira levantada pelo chão batido. Foi aí que vi. Pelo retrovisor, 2 faróis surgiram no fundo da estrada, um carro preto. Meus dedos apertaram o volante. Não era coincidência. Alguém estava me seguindo. Respirei fundo, tentando ignorar a paranoia. Talvez fosse só outro caminhoneiro na mesma rota. Mas então, meus olhos captaram algo pior. A lona do baú estava rasgada. O estômago embrulhou na hora. Eu sabia que não deveria, mas meu olhar correu para o espelho lateral. A lona balançava ao vento, e dentro da carga, algo se moveu. Meus músculos enrijeceram. Não era carga comum. E antes que eu pudesse reagir, ouvi um estrondo. A porta do baú se abriu sozinha. O baque da porta do baú ecoou pela estrada deserta. Meu coração disparou. Meu primeiro instinto foi pisar no freio, mas algo dentro de mim gritava para continuar. O carro preto continuava lá atrás, mantendo distância. Não ultrapassava, não piscava os faróis, só me seguia como um predador esperando o momento certo para atacar. Olhei pelo espelho lateral. A lona rasgada tremulava com o vento. Algo dentro da carga estava se mexendo, mas a escuridão impedia que eu visse direito. Pensei em pegar a lanterna e dar uma olhada quando um barulho seco veio do baú. Algo pesado batendo contra as paredes metálicas. Aquilo não era normal. Minhas mãos suavam no volante. Seja o que for, fica aí dentro. Murmurei, como se pudesse controlar a coisa que estava solta na minha carga. O caminhão chacoalhou. Senti o impacto como se algo estivesse tentando sair de dentro. Foi aí que percebi o movimento no retrovisor. O carro preto acelerou. Veio rápido, sem farol alto, sem buzina, apenas ganhando velocidade, se aproximando cada vez mais. Meus nervos estavam no limite. Se fosse um assalto, já teriam atirado. Se fosse alguém tentando me assustar, já teriam dado um jeito de ultrapassar, mas não. Eles estavam esperando. Esperando o quê? Outro impacto. A coisa dentro do baú bateu de novo, mais forte. O caminhão balançou, quase saiu da pista. O carro preto emparelhou comigo. Foi quando vi. O motorista, ou melhor, o que deveria ser um motorista. O vidro escuro abaixou, revelando um rosto que não parecia humano. Era alongado demais. A pele era pálida como cera. E os olhos eram vazios. Não havia expressão, não havia emoção, só o reflexo do meu próprio medo. Meu corpo congelou por um segundo. Foi tempo suficiente. A coisa dentro do baú bateu com tanta força que o caminhão deu um solavanco. O volante tremeu nas minhas mãos. A porta de trás rangeu mais uma vez. E então, em um único movimento, escancarou-se por completo. O breu da noite engoliu a carga. Mas antes que eu pudesse ver o que estava ali dentro, a coisa saltou para fora. O caminhão estremeceu quando a coisa saltou do baú. Eu não vi direito o que era, só um vulto escuro se movendo rápido demais para algo daquele tamanho. O carro preto, que antes me seguia de perto, freou bruscamente. Os faróis iluminaram por um instante a silhueta retorcida da coisa que saíra da minha carga. E então, tudo ficou escuro de novo. Meu instinto gritou para eu acelerar, sair dali o mais rápido possível. Mas meu corpo travou. O caminhão seguia em alta velocidade pela estrada de terra, sacudindo a cada buraco. Olhei pelo retrovisor. A estrada estava vazia. O carro preto tinha sumido, mas eu sabia que não estava sozinho. Uma sombra longa deslizou pelo lado do caminhão.
Algo se movia pela lateral do baú, como se estivesse escalando a estrutura de metal. Senti um peso diferente na cabine, uma presença. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Olhei de canto de olho para o espelho lateral. Vi um braço, magro, comprido demais, os dedos alongados arranhando a lataria. Engoli em seco. A coisa estava subindo. Meu coração martelava no peito. Se aquilo chegasse até a cabine... Minha mão foi para a faca presa no painel. Não sabia o que faria com aquilo, mas qualquer coisa era melhor do que esperar para ser arrancado de dentro do caminhão. A estrutura tremeu mais uma vez. A coisa chegou ao teto. O vento zunia ao meu redor, mas eu podia ouvir. A respiração dela, baixa, rasgada, como se nunca tivesse precisado de ar antes. E então, uma única palavra ecoou dentro da cabine. Pare! Minha mente congelou. A voz não veio do rádio, nem de fora. Veio de dentro da minha cabeça. Foi como se algo tivesse se infiltrado nos meus pensamentos. Uma ordem silenciosa, impossível de ignorar. Eu precisava parar o caminhão. Era como se minha vontade não importasse mais. Meus músculos se moveram sozinhos. Meu pé aliviou o acelerador. Eu estava perdendo o controle. E então, no vidro do passageiro, a coisa apareceu. O reflexo era impossível. O rosto dela era o meu, mas não era eu. A pele estava errada, os olhos vazios, o sorriso largo demais. Aquilo me imitou. A coisa sabia quem eu era. A única diferença entre nós? Ela não piscava. E então o vidro estourou. Os cacos de vidro explodiram para dentro da cabine, cortando meu rosto e braços. O caminhão balançou violentamente, quase saindo da pista. Meus instintos assumiram o controle. Apertei o volante com força, mantendo o veículo na estrada. Mas eu sabia que não estava sozinho. O reflexo deformado ainda estava ali, agora do lado de dentro. A coisa entrou. Minha respiração ficou curta. Meu corpo paralisou. Eu sentia aquilo ao meu lado. O cheiro de ferrugem e carne podre encheu a cabine. A voz arranhada veio de novo, sussurrando no meu ouvido. Pare, agora. Minhas mãos tremiam no volante. Meu pé estava travado no acelerador, mas algo tentava me fazer parar. Eu olhei para o espelho retrovisor. O carro preto estava de volta. Dessa vez, não estava sozinho. Silhuetas escuras corriam pela estrada acompanhando o caminhão. Eram altas, magras, moviam-se de um jeito estranho, como se seus corpos não obedecessem às leis do mundo real. O caminhão começou a perder velocidade sozinho. O motor estava falhando, como se algo o estivesse sufocando. Meu peito apertou. Se eu parasse... Sabia que não sairia vivo dali. Com um último impulso de adrenalina, joguei o corpo para o lado e puxei o freio de mão. O caminhão girou, derrapando na estrada de terra. Poeira e cascalho voaram, e o baú chacoalhou com um impacto seco. O vulto ao meu lado se desfez, como uma sombra sendo rasgada pelo vento. Os gritos das criaturas ecoaram atrás de mim, e então, o silêncio. A poeira baixou devagar. O caminhão estava de lado, atolado no barranco, e eu ainda estava respirando. Minha visão estava turva. Cada músculo do meu corpo gritava, mas eu precisava sair dali. Com dificuldade, empurrei a porta e desci. A estrada estava vazia. Nenhum carro preto, nenhuma criatura. O único som era o vento soprando pelo mato alto. Olhei para o baú. A porta estava aberta. A carga tinha desaparecido. E então, uma voz cortou o silêncio. Baixa, vinda do rádio ainda chiando no painel. Você entregou. Agora é com ele. Meu estômago revirou. Não havia destino. Nunca houve entrega. Eu só era o transporte. Alguém ou algo queria aquilo solto na estrada. Subi de volta no caminhão, engatei a marcha e saí dali. Eu nunca mais voltei para aquela rota. Nunca mais aceitei cargas sem saber o que levava. Mas até hoje, às vezes, olho pelo retrovisor e vejo um carro preto parado longe, me observando, esperando, porque um dia sei que vão precisar de mim de novo.